Estudar, se formar, trabalhar, se aposentar. De maneira simplificada, essas costumam ser as etapas de uma vida profissional. Mas você sabe o que ocorre em cada uma delas? Descubra no episódio de hoje. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. A vida profissional é dividida em muitas etapas e cada uma delas exige preparação para que a trajetória seja sólida, aproveitando as oportunidades ao longo do caminho. E para falar sobre isso e nos dar dicas de como aproveitar essa jornada, eu converso com a Adriana Gomes, coordenadora nacional da área de carreira e mercado da SPM. Seja muito bem-vinda ao Primeira Jornada, Adriana. Obrigada, Zá. É um prazer estar sempre aqui com vocês. Tá sempre aqui com a gente e é sempre ótimo. Vamos falar então sobre essa trajetória de vida, né? É legal a gente colocar essa visão macro, né? Começo, meio, as etapas. Acho que é super interessante para quem tá ouvindo entender esse caminho. Quais são as principais etapas, então, de uma vida profissional? Quais costumam ser os momentos chaves dentro de uma carreira? Olha, Zá, essa é uma pergunta que eu fui consolidando aqui ao longo desses 30 anos de carreira. Então, eu posso dizer que essa jornada profissional, ela começa sempre com grandes desafios. Então, nós temos aí o primeiro grande desafio, o ingresso no mercado de trabalho. Então, o primeiro estágio, o primeiro emprego, é sempre desafiador e eu costumo dizer que essa primeira experiência, uma grande porcentagem da vida profissional acaba tendo um impacto muito grande ao longo da vida. Então, muitas vezes, uma pessoa começa numa determinada área, um segmento, e porque começou, a trajetória se estabelece por aí. O primeiro grande desafio é esse, o primeiro emprego, o primeiro estágio. Depois nós temos a primeira demissão, que é um outro momento desafiador e a maioria dos profissionais, felizmente ou infelizmente, passam por esse momento da demissão, o que causa geralmente a primeira crise em relação à gestão da carreira. Depois nós temos a crise propriamente dita, que muitas vezes é esse momento de revisão da jornada, do que faz sentido, e aí ou a gente encontra a estagnação do emprego. Então, a crise e a estagnação do emprego são outros dois momentos impactantes na vida do profissional. Nem sempre eles vêm simultaneamente, mas às vezes pode vir simultaneamente, né? A estagnação com a crise. E depois vem a questão da mudança de carreira. Não só a mudança de emprego, mas a mudança da carreira, que eu diria que dos últimos 20 anos para cá, a gente tem encontrado esse desejo da mudança da trajetória da carreira com muito mais frequência do que a gente encontrava antigamente. Eu costumo ver o desejo de buscar alguma atividade que vá fazendo mais sentido mesmo com a pessoa. Então, a gente encontra esse momento também. E, por fim, um outro momento desafiador é a aposentadoria. É a quebra dessa rotina longa, dessa jornada longa de vida profissional. Então, eu diria que são esses os momentos mais desafiadores ao longo da vida profissional. Legal, é legal ter essa visão total. E até enquanto você falava, eu ficava pensando, deixa eu ver onde eu tô. É legal a gente tentar se encontrar, né, nesse cenário, assim, que parte dessa linha que a gente tá. E Adriana, pensando na fase inicial, né, que é uma primeira etapa aí da carreira, o que você acha que é mais importante para quem tá começando? Se encher de experiências profissionais, vivências, ou ir atrás do máximo de qualificações que puder? Olha, essa pergunta aí é bem difícil de responder porque, na verdade, na minha especialização, eu considero os dois importantes. As experiências diversificadas no início da carreira, que a pessoa tem oportunidade de trabalhar em empresas de diferentes segmentos, o que vai fazer com que ela adquira experiências muito valiosas e qualificações. Porque quando a gente fala em experiência, a gente está falando de qualificação simultaneamente. Então, à medida que você vai vivenciando essas experiências, você vai adquirindo e ampliando o teu leque de qualificações. Uhum.
E, por outro lado, também acho que investir em boas formações faz com que esse profissional seja diferenciado. Eu penso que não seja um ou outro, né? Se a pessoa puder escolher, ela escolha os dois. Mas se a gente for tirar um aprendizado daí, é claro que as experiências práticas, elas vão dar muito mais consistência, eu diria, porque ela vai adquirindo simultaneamente a formação, porque ela vai se qualificando, desenvolvendo competências, e também as experiências. Então, acho que uma não elimina a outra. Eu acho que é simultâneo mesmo, que você for pensar, né? Se você tem experiência, você vai ter qualificação. E se você tem qualificação, você vai viver experiências. Então, é meio que tudo junto mesmo. Exato. É que a qualificação, quando a gente pensa em qualificação, talvez você tenha me perguntado em termos de formação mais Sim. acadêmica ou mais técnica, o que tem muito valor. Mas a minha preocupação, principalmente em começo de carreira, e eu já vi isso muitas vezes acontecer, é que a pessoa ela vai investindo tanto na formação técnica, na qualificação, e vai adiando o ingresso no mercado de trabalho porque quer ter mais qualificação, e isso vai distanciando da experiência. Então, muitas vezes as empresas buscam profissionais que tenham a experiência, mesmo que a qualificação não seja tão forte, porque ela já está na prática, está na lida, digamos assim, né? Então, ela traz com ela a experiência, que somada ao conhecimento, assim, dá uma turbinada. Mas a pessoa que adia o ingresso no mercado de trabalho porque não se sente segura, porque quer ter mais formação, mais qualificação, muitas vezes ela vai perdendo o timing de ganhar experiência simultaneamente com a qualificação. E para quem contrata, né, Adriana, é tão importante que a pessoa já chegue lá, já consiga resolver, seja a solução, né, dentro daquela estrutura toda. E como é que a gente pode, então, se adaptar a todas essas mudanças, todas essas etapas no mercado e continuar sendo relevante ao longo dessa vida profissional, com tantas, né, altos e baixos? Como a gente se mantém relevante? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa é. Porque, assim, se manter relevante quer dizer uma soma de atitudes. A primeira delas é o aprendizado contínuo. Por isso que a gente fala do lifelong learning, que é esse aprendizado contínuo, se manter atualizado com as tecnologias mais recentes da sua área. Então, hoje, a gente não pode esquecer das inteligências artificiais. Então, como que um profissional hoje está utilizando essa ferramenta para se manter relevante dentro da sua área? A outra não são só as competências técnicas, mas principalmente as habilidades comportamentais, comunicação, trabalho em equipe, liderança, solução de problemas. A gente fala do pensamento crítico. Então, com inteligência artificial, eu tenho um pouco de receio que esse pensamento crítico ele seja um pouco assolado, mas é importante que as pessoas apostem também nas habilidades como a criatividade, a adaptabilidade, flexibilidade. Competências técnicas são altamente relevantes, mas as comportamentais, ainda mais pensando nesse cenário de tecnologia, né, as comportamentais também serão muito importantes. Outra coisa que é super importante para se manter a relevância e que muitos executivos acabam esquecendo porque focam só na entrega, só no fazer um excelente trabalho, é o networking. Então, relacionamento, queridos, isso é muito importante. Expandir essa rede de contatos, participar de eventos do setor, utilizar essas plataformas de network online, né? Porque a gente sabe que a vida, principalmente nos grandes centros, é aquela loucura. Então, utilize dessas ferramentas de network online, mantenha contato com os antigos colegas, construa relacionamento, cultive. E quando falo cultivar, assim, é um processo longínquo e duradouro. É que nem cuidar de planta, você não rega ela um dia e depois não rega mais, você tem que regar todos os dias, ou pelo menos 2 vezes por semana. Então, esse cultivar dos relacionamentos, porque se você é esquecido, você deixa de ser relevante, né? Então, você tem que ser lembrado. Outras questões, Zá, que eu acho importante, é essa adaptabilidade e a flexibilidade. Então, as pessoas que estão mais dispostas, né, a mudar de área, ou até mesmo de carreira, elas têm esse valor, eu diria. Porque o mercado muda, então se você fica muito rígido, não quero, isso eu não faço, isso eu não conheço, então eu não vou,
isso vai dificultando, né, essa perenidade e ser capaz de lidar com essas mudanças inesperadas, que é o que a gente mais tem, né? São as mudanças inesperadas. Então, Tempo hoje é todo. isso, amanhã não é mais. Então, se você não tiver essa flexibilidade, né, a facilidade para se adaptar aos novos cenários, isso também vai dificultar essa perenidade e essa relevância no mercado de trabalho. É isso, gente. Flexibilidade, eu acho que é uma palavra super importante nesse momento. A gente tem que ter esse olhar de que as coisas mudam e a gente pode se adaptar, né? Mas precisa ter essa base, né, Adriana, que você trouxe de networking, de conhecimento, de informação, de olhar para fora, enfim. De ampliar essa rede de contatos, de conversar com pessoas, de se interessar genuinamente, né, que eu acho que falta um pouco isso, um se interessar genuinamente pelo outro, para Uhum. que você possa ser relevante também, sair do teu olhar para o próprio umbigo, sabe, Zá? A gente vive num ecossistema onde as pessoas olham só para si, nos seus interesses, nos seus objetivos e esquecem um pouco do coletivo nesse bom sentido, sabe? De se interessar pelas pessoas genuinamente e ver de que maneira você pode também contribuir com elas. Isso faz todo sentido e assim, é completamente diferente quando a gente tem uma conversa que seja de trabalho, né, um networking, mas que você consiga se conectar com outra pessoa, ouvir outra pessoa, trocar. Realmente isso rende frutos imensos, assim, né? Claro, isso a gente que tá vivendo a vida do mercado de trabalho sabe, é muito diferente a gente ter uma conversa, mesmo que seja de trabalho, mas sincera e genuína, como você falou. Vai render frutos, é fato isso. Exato. Então a gente vai continuar com essa conversa, só que depois do intervalo. Já já a gente volta. Que tal, em vez de só treinar, já prestar para valer? E se você pudesse dar o primeiro passo da sua carreira agora, antes mesmo de terminar o ensino médio? A SPM inovou mais uma vez e criou o SPM Experience. Um processo seletivo exclusivo para jovens que se formam no final de 2025 e já querem acelerar seu futuro. Saiba mais em espm.br/ESPM Experience. A gente está de volta e eu sigo conversando sobre a vida profissional com a Adriana Gomes, coordenadora nacional da área de carreira e mercado da SPM. Bom, Adriana, que conselhos você daria para os jovens que estão iniciando a jornada de trabalho, né, no mercado e pensando em construir esse futuro tão desejado, que seja estável, que seja feliz? Bem, estável e feliz é uma coisa que a gente não consegue colocar exatamente na mesma frase num mundo em que a instabilidade, as dúvidas, as mudanças, elas estão acontecendo o tempo inteiro. E o conceito de felicidade, acho que ele é um pouco subjetivo, então eu tomaria cuidado de pensar nesse estável e feliz e começar a pensar em dar uma receitinha para isso, porque eu acho que isso não existe exatamente. Mas eu entendo que algumas atitudes a gente pode tomar para buscar aí, da melhor maneira possível, construir essa jornada profissional de uma maneira mais segura, digamos assim. Porque eu entendo que essa realmente seja a base. Então, autoconhecimento e planejamento. Acho que esses são dois caminhos que podem favorecer as decisões nessa jornada tão incerta quanto é a da carreira. Então, é importante descobrir quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades, onde você se destaca, para que você possa fazer escolhas que sejam mais aderentes. E aí, quando eu falo mais aderentes, a gente pode chegar próximo dessa tal felicidade, porque você vai estar desempenhando alguma coisa que faça sentido para você. Porque o que eu percebo é que quando as pessoas desenvolvem uma atividade que ela não vê sentido, aí sim ela começa a sofrer, a adoecer nessa relação. Outra coisa que eu acho que ajuda nessa percepção de estabilidade é estabelecer metas claras, né? Então, quando você tem os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, traçar as metas vão te ajudar a manter um foco e a se automotivar. E quando a gente vai atingindo essas metas, a gente vai sentindo aquele sentimento de autorrealização, de que está chegando aonde quer chegar. Então, eu penso que isso chega o mais próximo, entre aspas, dessa estabilidade. Fazer um planejamento, então, criar um plano de ação. Eu sempre trabalho com planos de ação.
que você tenha um objetivo, que você estabeleça as etapas para cumprir, que você tenha prazos e que você saiba quais são os recursos que você vai precisar. Então, planos de ação. Então, se eu quero atingir esta meta, o que eu tenho que fazer e ter esse plano mais consciente. Lembrando que esse plano de ação, ele não é engessado e que se você não conseguir exatamente tudo que você conseguiu, que você vai desabar e por não ter atingido. Refaça, que nem plano de voo. Então, você vai refazendo, vai revendo para que você consiga chegar lá. Então, acho que isso é importante. Cuidar da saúde, porque eu acho que esse é um pilar que acho que os jovens hoje têm mais consciência disso, mas eu vejo muitos profissionais da velha guarda aí que descuidaram da saúde. E nunca se falou tanto em saúde mental, né, Zá? Se você pegar aí as mídias, né, que o mercado está dizendo, principalmente pós-pandemia, houve um aumento da consciência de cuidar do corpo e da mente. Inclusive as empresas investindo em saúde mental, do alimentar corretamente, de fazer atividade física. E o outro grande desafio é que com tantos apelos, né, de atenção, gerenciar o seu tempo. Então, organizar sua rotina, para que você consiga conciliar o seu trabalho, os estudos e a vida pessoal. Até pegando, Adriana, um gancho do que você falou um pouquinho na resposta anterior. Você falou assim, às vezes você vai mudar de caminho, às vezes você vai fracassar, isso acontece, faz parte. A gente tem esse desejo, né, esse sonho de chegar logo no sucesso profissional, no topo da carreira. Mas a gente sabe, inclusive existem vários exemplos de profissionais super bem-sucedidos e sucedidas que tiveram ali um momento na carreira de, sei lá, de falha. E isso acontece, né? É importante entender que falhar faz parte dessa trajetória. Como você pode dizer isso para quem está querendo tanto chegar no topo tão rápido? Vou dizer assim, querido, faz parte do processo. Sem dúvida, falhar e aprender está no mesmo contexto, sabe? Eu não conheço ninguém que tenha tido uma trajetória sem falha. Porque, primeiro que falhar é humano, né? Vamos colocar aí bem com o pezinho no chão, né? Falhar é humano. Querido, vai ter que lidar com isso daí. Se você não está conseguindo lidar com falha, vai para terapia, entendeu? Tenta melhorar um pouco esse aspecto, essa rigidez com você mesmo, porque é um caso sério. Porque falhar faz parte. Desde que você começa a andar, você cai. Então, se você considerar que toda vez que você cai, você está falhando e não aprendendo, você precisa tomar consciência dessa realidade. Então, tirar proveito dos erros, né? Porque eu acho que o que é mais legal dentro desse processo, eu vou fazer uma analogia, assim, eu costumo pintar em aquarela, e aquarela você não tem o domínio do que a tinta vai fazer no papel. Então, você tem que lidar com o resultado que a tinta dá no papel. Você não tem controle, aquela rigidez de fazer tudo retinho, né? Eu falo que assim, vá fazer alguma coisa que você não tenha controle sobre tudo, para você começar a lidar com isso de uma forma melhor. Então, eu penso que, assim, tire vantagem do erro. Não é você falar assim, errei, tudo bem. Não, eu errei. Errar é humano, persistir no erro é que é o problema. Então, erre em outras coisas. Então, assim, entenda de uma vez por todas que você pode tirar proveito das suas falhas, e eu penso que errar talvez seja o método mais eficiente de aprendizagem, né? É um método dolorido, mas é um excelente método. E assim, lembrar a criatura que pessoas muito, muito grandes tiveram falhas enormes e estão por aí, né? A gente tem um exemplo clássico que é o Steve Jobs, que foi demitido da própria empresa. A gente tem o Walt Disney, que ele foi demitido do jornal por falta de criatividade. Então, não permita que o fracasso te desmotive, né? Mantenha seus objetivos em mente, volte e refaça seus planos, não desista da primeira vez, porque a sensação de você superar um erro e aprender com ele também é muito prazeroso, né? Então, continue aí para trabalhar, superar os seus erros, os seus fracassos, porque faz parte da vida de qualquer um. Isso que você trouxe agora no final é uma coisa que eu até ia pontuar. É tão gostoso quando a gente tem, assim, uma falha absurda ou uma coisa vai totalmente ao contrário do que a gente tinha imaginado e depois a gente supera e aprende com aquilo e sai daquilo mais, sabe, mais consciente, melhor. Essa sensação a gente só vai ter se a gente falhar.
essa sensação maravilhosa, que é maravilhosa, só vai existir se a gente falhar, gente. Então, Exato, abracem isso. exatamente. Não se recrimine, não se torture. E se tiver muito pesado de lidar com isso, vai procurar terapia, porque Com ajuda, certeza. viu? Você sai mais fortalecido, é simples assim. Eu acho que vou fazer até uma provocação aqui para vocês, que a gente vem encontrando uma geração em que os pais, eles vêm protegendo tanto a sua prole, né, das dificuldades mesmo, né, em todos os sentidos, que você vai criando uma pessoa com baixa resiliência, com baixa resistência, com muitas frustrações. Então, assim, a dificuldade faz parte do amadurecimento, do deixar o couro mais grosso. E eu penso assim que é um desserviço a gente colocar as pessoas dentro de uma redoma para que nada atinja, nada aconteça, sabe? A gente está criando talvez pessoas mais fracas emocionalmente, fazendo toda essa proteção. Eu acho que a gente podia rever um pouquinho isso. Com certeza, e quem sofre é a sociedade inteira, né? Porque gente que não sabe lidar com o emocional ou com falhas, muitas vezes vem para um lado mais violento, ou não sabe lidar em sociedade, no coletivo, e quem sofre é todo mundo. Então, bora engrossar essa casca mesmo. É isso. E, Adriana, qual que é o momento ideal para a gente começar, então, a pensar, né, dessa trajetória toda, num planejamento financeiro, que é um ponto tão importante, né, que a gente precisa falar mais sobre isso, entender, ou na aposentadoria, por exemplo. Quando você acha que a gente pode começar a pensar nisso? Desde a adolescência, desde o primeiro emprego, desde aquele dinheirinho que a sua avó dá de presente de aniversário para você, você já pode começar a pensar em planejamento financeiro, né? Mas assim, oficialmente, acho que desde o primeiro emprego ter essa consciência. Eu acho até que o ensino médio deveria ter dentro da sua disciplina esse conteúdo de planejamento e gestão financeira desde sempre, sabe? Porque a expectativa de vida tem aumentando significativamente nas últimas décadas. Isso significa que a gente vai precisar de mais recursos financeiros para garantir uma vida mais confortável na aposentadoria. Então, começar desde cedo vai te ajudar a desenvolver esses hábitos financeiros mais saudáveis, como poupar, aprender a investir, que vai te acompanhar para a vida inteira. Eu tenho um capítulo do meu livro destinado só à parte de planejamento financeiro quando a gente fala em gestão de carreira. Então, no início da vida profissional, você geralmente tem menos responsabilidades financeiras, né? Então, você não tem filho, não tem escola de filho para pagar. Enfim, nesse momento, eu acho que te permite destinar uma parte maior dessa renda para os investimentos. Além da previdência social, né? Eu acho que a gente não pode contar hoje, para quem acompanha um pouco a nossa economia, a gente está vendo que essa conta não fecha, né? Se a gente for pensar só na previdência social, a gente está entrando em colapso, enfim, a gente tem um cenário financeiro do país bem comprometido, então assim, não dá para você esperar que a previdência social só vai dar conta, porque não dá. Então, é muito importante pensar já numa previdência privada, para você ter uma renda extra na aposentadoria. Quanto antes, melhor, galera. Já faz aí o seu cofrinho e vai guardando para o futuro. Bom, então encerrando aqui nosso papo, a gente tem o nosso quadro Dica de Mestre. Eu quero saber de você, Adriana, uma dica que você daria e que gostaria de ter ouvido no início da sua carreira. Conta pra gente. Vou pegar o link aí da última pergunta que você me fez, porque realmente essa questão do planejamento financeiro, pensando na aposentadoria, né, desde que a pessoa começa até ela terminar, esse seria um conselho que eu gostaria de ter ouvido e ter aprendido mais sobre isso, que é justamente essa parte do planejamento financeiro, sabe? Então, aprenda a gerir financeiramente a sua vida de uma forma consciente. Eu já estou nessa fase da aposentadoria, então hoje eu vejo muita gente que não se preparou, que assim toma um tombo, porque quando você se aposenta, diminui muito a sua renda. Então, eu penso assim, cuide do seu planejamento financeiro para a sua aposentadoria desde o começo da sua vida profissional. Então, esse é o melhor conselho que eu posso dar, assim, de coração, para que quando você chegar, assim, nessa altura da vida que eu já estou, você tenha aí uma reserva que te dê tranquilidade, porque os custos da aposentadoria, né, de pessoas mais sêniores aumenta muito. Essa é a minha dica de mestre. Dica maravilhosa, gente. Já começa a juntar todas as moedinhas já.
Obrigada, Adriana, pelo papo maravilhoso mais uma vez. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima, Zá. Bom, depois dessa conversa, eu tenho certeza que você está mais preparado para enfrentar os desafios de uma carreira. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.